Olá, eu sou Ana Vitória e você está no canal Direito e Cinema. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho a honra de contar com a participação da Luciana Temer, que é professora, mestre, doutora em Direito pela PUC de São Paulo e é presidente do Instituto Liberta. Luciana, é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço o convite, Ana Vitória. Ela não contou, mas nós somos amigas de longuíssima data. Estudamos juntas no colegial e a faculdade. Dia 18 de maio, foi lançado o filme, um documentário, Um Crime Entre Nós. Com medo porque ele me ameaçava. Se você contar pra sua mãe, eu mato sua mãe e mato você também. A exploração sexual da criança não pode ser paisagem. É uma coisa tão horrível essa, que eu acho que causa um certo distanciamento. Você fala, não quero nem ver, não quero saber. A exploração sexual hoje ela acontece nas festas, no meio político. And the more accessible pornography is, the more you drive demand. Ele não se sente um criminoso, apesar do Código Penal dizer que é crime. Alguém alguma vez já chamou a polícia ou chamou o conselho tutelar? Só tem duas opções: denunciar ou ser cúmplice. O mundo de paz é esse, onde a gente não roube a infância de ninguém. Eu acho que a gente tem que rever as nossas urgências. Para ontem. E você é presidente do Instituto Liberta, que discute essas questões de exploração e abuso infantil. E é exatamente esse o tema do filme. O que te levou a se engajar nesse projeto desse filme? Na verdade, a gente provocou a produção desse filme, né? Eu acho que vamos entender um pouquinho assim do que o Instituto trata, Ana Vitória. A gente fala de exploração sexual de crianças e adolescentes, que é um tema que está absolutamente conectado à questão do abuso, né? Da violência, conhecida popularmente como abuso, que tecnicamente nós sabemos se trata de estupro de vulnerável, mas na verdade as relações estão muito conectadas, tanto a violência sexual, conhecida como abuso, quanto a exploração sexual, também conhecida como prostituição infantil. A gente sabe que criança e adolescente não se prostitui, é explorado, mas para as pessoas entenderem, né, do que a gente está falando. Então, são duas grandes violências contra a criança e adolescente, muito naturalizadas no Brasil, e acho que o documentário fala um pouco disso, né? Mas que tem um olhar diferente da sociedade. Enquanto a situação conhecida como abuso é algo que deixa a sociedade absolutamente indignada, que é aquela situação da violência intrafamiliar, normalmente intrafamiliar, na qual uma criança, normalmente muito nova, não é abusada pelo tio, padrasto, pai. Aquilo é um grande desconforto social, mas é visto sempre como uma situação de exceção, um caso policial, o monstro foi preso e, né, seguimos a vida. Isso geralmente quando é um abuso, quando é um estupro violento, não é verdade? Esses abusos dentro de casa, ninguém relata, porque não é o padrasto, é o pai, raríssima a mãe, mas deve ter casos de mãe também. Você falou de uma coisa bem, bem importante, né? Eu acho que a notícia que nós temos, quando chega a notícia, é porque foi um estupro mesmo, com conjunção carnal, que machucou a criança, né? Essa é a notícia que a gente tem. Até porque, vou dar um dado aqui para você, nós temos pelo último relatório do Ministério da Saúde, né, que exige o registro, tem um registro do Ministério da Saúde, que é o CINAM, que todo profissional de saúde, da rede pública ou privada, tem que registrar situações de violência sexual contra criança e adolescente. Então, o último relatório, que saiu em 2018, mostra que nós temos 55 crianças violentadas todo dia no Brasil. Este número, que seria desconfortável, né, já por si só, 55, a gente está conversando aqui, 55 crianças sendo estupradas hoje, já seria medonho, mas é muita subnotificação. Quer dizer, o número é muito menor do que a realidade. Por que a gente sabe disso? Um dado objetivo: 60% dessas notificações são Sul e Sudeste, né? 40% Sudeste e 20% Sul. Então, imagina o número de subnotificação no resto do Brasil. Mas mais do que isso, você falou na questão que eu acho que é mais importante, que é, quando é que chega isso no sistema de saúde? Quando tem, de fato, uma violência física.
quando a gente sabe que essa situação de violência sexual não obrigatoriamente tem uma violência que fique registrada no corpo, né? Na alma, seguramente, sempre. Na psique, seguramente, sempre. Mas, às vezes, até difícil a prova, porque não tem prova física. Então, veja, a gente está falando de um número horroroso que é da violência grave, que chega ao sistema de saúde. Bom, então, para continuar falando da diferença entre abuso e exploração, então, na situação de abuso é essa, e a situação de exploração, que é o que o Instituto trata mais especificamente. E por que a gente escolheu esse recorte? Porque é mais invisibilizado ainda, que é a situação das meninas e meninos, mas é uma questão de gênero forte, é muito mais menina, assim como a situação da violência sexual, né? Que recebe dinheiro ou qualquer outro tipo de troca, né? Pode ser viagem para Disney, é uma promessa, né? Às vezes não é nada, é só uma promessa de levar para Disney, como mostra o filme. Às vezes não é só uma promessa. Só promete, não vai levar nunca teve intenção de levar para Disney, a menina, não é? Foi constrangida anos na expectativa de... E ela vai lá, ganha uma garrafa de Coca-Cola, não é? Vai lá, ganha uma garrafa... A Vitória já está falando do filme, do documentário, que a gente espera muito que vocês todos assistam, Um Crime Entre Nós. E aí é isso, né? Quer dizer, a promessa de algo, ou mesmo isso, um saco de bolacha recheada, né? Que a criança quer muito. R$10, e aí, R$5. Qualquer coisa, né? Então, isto é configurado como exploração sexual. Também um crime no Código Penal. Veja, este crime que a gente está falando dá até 10 anos de cadeia. O estupro. Não, a exploração sexual. O estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos. Exato. Né? A exploração sexual dá um máximo de 10 anos. Se eu não me engano, é 6 a 10, alguma coisa assim. 6 a 10, mais 10 anos. Para quem tem a relação com a criança, ou adolescente. Veja, a gente está falando aqui de um sujeito que paga para fazer sexo com uma menina de 16 anos. 17 anos. A gente não está falando só de criancinha pequenininha. É crime pagar para fazer sexo com uma menina de 17 anos. Né? Então, veja só. Responde pelo Código Penal. Quem tem a relação, quem agencia, se tem um agenciador, ou o dono do lugar. Agora, quantas pessoas vocês conhecem que estão presas por isso? Né? O Brasil, Toia, é o segundo país com maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu fiquei chocada com esse dado. Eu li... E o que está sendo feito? O que pode ser feito? A pergunta que hoje em dia eu tenho feito, o que eu posso fazer? Você, a gente sabe, está fazendo o filme, não é falando disso nas escolas, não é discutindo políticas públicas. E eu, mãe, professora, cidadã, quem está assistindo, o que as pessoas podem fazer? Como trazer este fato para a visibilidade, que é um fato invisível, é desagradável, ninguém quer falar disso, não é? Se não toca a pessoa diretamente, ela não vai ler essas matérias na revista, não, porque é um desconforto muito grande, porque as pessoas, não é, pensam, e se fosse eu? Se fosse eu pensaria nesse problema, como não sou eu, não é? Como trazer esse fato? Eu acho que a gente acredita, a gente tem apostado no Instituto que a primeira missão nossa, e aqui o recorte da exploração, que é mais invisibilizado ainda, porque no caso da exploração, a menina é culpabilizada, então a sociedade olha aquela menina e acha que não é mais uma vítima, que a menina está lá porque quer, então não é problema meu, é problema dela. E não deve ser a primeira vez, não é? Já acostumou. E é verdade, não é a primeira vez, e é verdade, já acostumou. O que a gente não pode é a sociedade se acostumar com isso. Não é? Nós, adultos responsáveis, não podemos. E não podemos por duas razões. Por duas razões nós não podemos nos acostumar. Primeiro, porque é uma grande violação de direitos humanos. Tá, mas faz conta que eu não ligo para isso. Um monte de gente não liga. Então tá, eu não ligo para isso, mas tem um custo social gigante para isso. Porque essa menina sai da escola, se envolve com álcool e drogas, vai tendo filho precocemente, esse filho tem que cair no colo do Estado. Esse ciclo de violência não se rompe, de miséria, ou seja, é uma conta que a sociedade brasileira paga. Querendo ou não, diretamente ligado a mim ou não, eu estou pagando essa conta. E a gente precisa olhar muito seriamente para isso. Respondendo a sua pergunta, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Então, o Instituto tem acreditado que falar sobre o assunto, ou até mais
seriamente constranger o Brasil para essa realidade de ser o segundo país com maior índice de exploração sexual ou prostituição infantil, é o primeiro passo para a gente gerar um desconforto. Por quê? Porque a gente acredita que esse problema só vai se resolver com a construção de políticas públicas eficientes. Não é? Não tem. Eu posso ser uma ONG legal, a outra é uma ONG legal e tal, mas é um problema estrutural. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas. As políticas públicas, nós sabemos, só se constroem a partir de pressão social. Né? Por isso que se discute educação, saúde. Olha só, Toia, a questão da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela, 30 anos atrás, você sabe que eu fui delegada de ótimo exemplo. Da mulher. Ótimo exemplo. Não é falta. Né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não a é Lei Maria da Penha, Penha puseram luz no fato que já ocorre. É uma boa então, fala. Aí vamos dizer, mas não adianta nada, então, porque continua seríssimo. Continua seríssimo, mas está na pauta da sociedade, está na pauta da política pública. Você olha, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, hoje vai para o nome de quem? Da mulher. Por quê? Porque são mecanismos que vão se construindo a fim de proteger essa figura dessa mulher. Então, nós avançamos, né? Tem muito... O que a gente imagina? Que na relação da violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente também precisa avançar. E como é que a gente avança? Botando na pauta da sociedade. É o seguinte, amigo, você vai lá no bar conversar com seus amigos, o que você conversa? Problema da saúde no Brasil, problema da educação, da legalização do aborto, política de álcool e drogas. Cara, e quem fala de violência sexual contra crianças e adolescentes? É um problema, gente, é uma epidemia. Não, deixa eu contar mais, é uma muitas epidemia. vezes nem percebe, não é? Os rapazes um pouco mais velhos acham que pegar uma menina de 13, 14 anos é legal. Não é legal, é crime, não tá tudo bem. Não é? Inclusive, é preciso ter conhecimento disso, porque parece que não, se ela concorda, mas menina de 13 anos não pode concordar. Ainda que ela concorde, é crime, a gente sabe, não é? Estupro de vulnerável. Mas ela quis se oferecer, Olha, Luciana, vi você hoje na Fátima Bernardes, gostei, eu queria falar muito sobre esse assunto, sobre abuso, não sobre a exploração, mas sobre abuso também, mas eu vou te convidar para voltar aqui no canal, porque senão as pessoas não veem o vídeo, eu quero que todo mundo veja esse vídeo. E quero que você convide as pessoas para assistir o documentário. É o seguinte, #vamos falar. Está na hora de falar sobre violência sexual contra os adolescentes. Assistam Um Crime Entre Nós. Está disponível gratuitamente na plataforma do Videocamp. Só vai lá, se inscreve, assiste. É um filme que, olha, não é porque a gente provocou, você perguntou como é que eu me engajei, né? Nós provocamos. Hoje ele tem o apoio do Instituto Liberta, do Instituto Alana, produzido pela Maria Farinha, que fez o Aruanas. É um filme bonito, importante, interessante, lógico, duro. Não tem como não ser duro, não é? Mas é um filme que merece e deve ser assistido por todo mundo. É verdade. Eu gostei muito. Vamos mandar um beijo para Estela Renner. Estela Renner! Vamos! Estelinha querida! Você sabe, só para contar uma fofoca, esse filme ele nasce de um almoço meu com a Estela, que eu virei para a Estela, que é uma grande diretora, não é? E que falei, Té, vamos fazer um filme sobre isso? E ela veio e falou assim, não sei se eu consigo. E no final ela ficou muito envolvida com a Aruanas, indicou uma diretora maravilhosa. Que também falou da dificuldade, não é, de fazer esse filme, porque esse filme é difícil até para quem se interessa pelo assunto, não é verdade? Não é fácil para ninguém. As pessoas acham, não, você que trata de crime, isso é fácil para você. Não, tenho filha, mulher, não é? Sou mulher. Não é fácil para ninguém esse assunto, não é? Mas, de fato, você foi escolhida para falar desse assunto. Não é? Mas cada um isso aí, fala do olha, assunto que lhe toca. Assistam, porque a Adriana conseguiu ter uma delicadeza incrível e fazer um filme fazer um filme sobre algo que ninguém quer falar e ninguém quer ver, mas quando vê, tem uma conexão que não dá para se livrar mais, né? É verdade. É isso aí. Obrigada pelo convite, Tô. Obrigada a você, obrigada a você. Sempre quis te convidar. É uma honra ter você aqui. É a primeira vez nesse canal com esse filme. Tenho certeza que você vai voltar. Tá sempre aberto. Tá certo? Valeu, gente. Obrigada. Deixe seu joinha se você gostou. Inscreva-se. Valeu. Lulu!